A chamada PEC fura-teto tem gerado um certo tumulto no fechamento nas contas do governo. Há quem enxergue isso como uma ameaça. A Carolina Abelin traz as informações. Apesar da necessidade do pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, a PEC fura-teto ameaça as contas públicas. O economista-chefe da Augustin Rating, Alex Agostini, destaca que o futuro governo deveria planejar o corte de despesas. Isso não pode se tornar uma justificativa para o governo gastar de forma indeterminada, porque quando isso acontece, o governo ele vai fazer como a família, ou seja, entrar no cheque especial, ele vai emitir títulos públicos, ele vai aumentar o endividamento do país e ele vai perdendo a eficiência de crescimento. O que isso significa? Que nós vamos manter essa situação de diferença social por muito tempo, porque não vai haver investimentos. Além disso, tem efeitos também diretos, como perspectiva de inflação mais alta, porque a percepção de risco do investidor, do empresário, vai piorando. Quem vai querer investir num país que tem um descontrole fiscal, um descontrole financeiro? Então, é preciso que haja um programa de distribuição de renda, sim, mas o governo poderia muito bem apresentar do outro lado quais serão as medidas de redução de despesas. Alex Agostini acrescenta que a reforma tributária precisa sair do papel de uma vez por todas. Para o economista, o Brasil precisa de um novo pacto federativo. Já que o governo está negociando com o Congresso Nacional, por exemplo, ele poderia muito bem apresentar uma outra proposta para melhorar, descentralizar o orçamento federal e apresentar uma proposta de um novo pacto federativo, que, aliás, é uma mensagem que Paulo Guedes deu desde a época de 2018, na campanha eleitoral, que era menos Brasília e mais Brasil, ou seja, descentralizar a receita e, naturalmente, ter uma gestão mais flexível do orçamento. Então, o atual governo ele não está olhando por essas alternativas porque ele sabe que o empenho é muito maior. Agostini considera um erro o preceito arrecadar mais para gastar mais. Na avaliação dele, a proposta de uma reforma administrativa seria um bom começo para o novo governo. E é com esse tema que a gente faz o primeiro giro de opinião aqui do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Conosco hoje Miguel Daúde. Não, gente, Miguel Daúde fazia o jornal comigo, o Jornal Jovem Pan. Roberto Mota, Amanda Klein, Coronel Tadeu, bem-vindos, um bom dia para vocês. Essa saudade, viu, de Miguel Daúde, não reparem. Vamos lá, então, começando com você, Roberto Mota. Depois de passar por exames aqui em São Paulo, Lula está em Brasília para dar andamento às articulações para a aprovação da PEC fura-teto, né, ou PEC da transição. A expectativa é que, pelo menos no Senado, ela seja votada ainda nesta semana. E as suas expectativas? Será que isso vai se confirmar? Olha, eu esperaria um milagre. Essa seria a minha expectativa. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Coronel, Tiago, nossa audiência. Nós acabamos de falar de pobreza, né? Uma reportagem falando do percentual de brasileiros que são pobres e quais seriam as medidas para tirar as pessoas da pobreza. Essas medidas, as medidas que funcionam, já são mais ou menos conhecidas no mundo inteiro. Foram resumidas numa famosa frase do ex-presidente americano Ronald Reagan: o melhor programa de assistência social é um emprego. Quem resumiu isso muito bem foi a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que disse: não existe dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado é o dinheiro das famílias. E é isso. O segredo do sucesso para tirar as pessoas da pobreza é muito simples. É deixar que as pessoas trabalhem, que elas progridam na vida, tirando o mínimo do dinheiro delas em forma de imposto, regulamentando o mínimo a vida delas, com o mínimo de leis, de decretos, de portarias e com um Estado pequeno, focado nas suas funções essenciais: saúde básica, educação básica, segurança pública, justiça e defesa. Mas nós temos agora um grupo político que anuncia a volta triunfal ao poder, anunciando que vai fazer exatamente o contrário disso tudo que eu falei. Então, nós ficamos aqui à espera de um milagre.
Bom, Amanda, na reportagem a gente viu o Alex Agostini faz uma análise separada da política, ele faz uma análise técnica e econômica sobre a história do teto de gastos. Ele fala que o governo eleito deveria cortar despesas e anunciar um amplo programa para reduzir os gastos do governo, junto com uma reforma administrativa e futuramente também uma reforma tributária. Quais são as perspectivas para isso? Tiago, bom dia. Lívia, Mota, deputado Coronel Tadeu e também nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Tiago, isso deve acontecer num segundo momento. A verdade, a realidade hoje é que o governo eleito corre contra o tempo, precisa urgentemente aprovar essa PEC. Por quê? Isso é que é preciso entender, a gente tem que dar um passo atrás. O governo Bolsonaro conseguiu, através de uma PEC fura-teto também em meados do ano, às vésperas da eleição, aumentar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, de R$400 para R$600. Só que isso só tem previsão orçamentária para este ano de 2022. Portanto, em caso de reeleição de Bolsonaro ou de eleição de Lula, como de fato aconteceu, teria que haver algum instrumento para aumentar, para dar esse excedente, porque foi promessa de campanha de ambos os candidatos, de R$400 para R$600, de R$200 para essas famílias que hoje ganham o Auxílio Brasil de R$600. Portanto, teria que se furar o teto de qualquer forma. O governo Lula acabou optando por essa PEC de R$600, mais R$150 por criança, mais 23 bilhões para investimentos e chegou a esse número absurdo, escorchante de 198 bilhões de reais. Isso deve passar pelas casas legislativas? Pouco provável, o deputado Coronel Tadeu sabe muito bem disso. Então, o que estão fazendo? Estão negociando o meio termo. O PT aceita chegar no máximo até 150 bilhões. Queria uma PEC que durasse 4 anos, o prazo de 4 anos, ou seja, o mandato inteiro de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso também não vai acontecer. A duras penas estão conseguindo reduzir isso por 2 anos. O partido Coronel Tadeu, o PL, alguns outros, reivindicam a duração de apenas 1 ano. O PT tenta negociar a 2. E isso deve ser modulado ou essas dúvidas dirimidas chegassem a uma conclusão ainda essa semana. Ontem à noite, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pautou a PEC da transição para ser votada essa semana, quarta-feira, provavelmente no Senado, começa a discussão na CCJ do Senado na terça, quarta-feira vota. Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ, passou esse fim de semana em Brasília, junto com alguns outros aliados, costurando, articulando politicamente para se chegar a um acordo, porque a proposta é votar a PEC somente quando se chegar a um acordo, e não somente no Senado, na Câmara também. O Arthur Lira, em reunião com Lula na semana passada, garantiu que o texto que votar no Senado passa na Câmara. Passa, obviamente, se isso tiver sido costurado politicamente entre as duas casas e o grande grupo de deputados sobre quem Lira exerce influência. Portanto, a PEC deve passar sim e precisa contar com o apoio dentro daquele grupo do Centrão que apoiou a reeleição de Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro, PP, PL, republicanos, para chegar aos 308 votos necessários para uma PEC. Agora, sobre essa segunda metade da sua pergunta, Tiago, os compromissos para reduzir despesas do governo eleito, aí sim só saberemos ano que vem. O mais cotado para o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, já sinalizou com interesse por uma reforma tributária. A reforma administrativa, nós não sabemos exatamente que prioridade terá na agenda do PT, mas eu concordo com a Alex Agostini da Austin Ratings, serão necessários cortes de gastos também, senão significa um cheque em branco sem limites. Agora, Coronel Tadeu, essas articulações do governo eleito estão sendo feitas não só para a aprovação dessa PEC da transição, né? Existe também essa possibilidade de formação bem ampla de ministérios contemplando vários partidos, porque dessa forma Lula conseguiria implementar aquela frente ampla que ele tem defendido desde a época da campanha para garantir a governabilidade dele. Isso está se configurando? O senhor, com essa proximidade do Congresso Nacional, consegue dar um panorama mais claro, mais próximo para a gente? Bom dia, Lívia, Tiago, Mota, Amanda e para toda a nossa audiência. Sim, Lívia, isso está se configurando, infelizmente. Novamente, nós vamos ver o loteamento de ministérios com aquela famosa frase: vai de porteira fechada. Faça o que você quiser e seja feliz. É mais ou menos isso que está fazendo o governo de transição e é isso que o Lula deve ter em mente pelas próximas semanas, já que ele falou que ele vai anunciar os ministros que já estão quase todos na sua cabeça. É de uma irresponsabilidade estarrecedora esse novo governo.
O próprio economista Luiz Alberto, que acabou de falar, ele dá a receita para que o Brasil não caia naquela armadilha da recessão novamente. Ele falou em geração de empregos, e o Mota falou muito bem, é o melhor programa de ação social que nós temos para a população brasileira. Falou de juros baixos, do combate à inflação e principalmente da responsabilidade com as contas públicas. E isso o PT não tem. E é isso que o nosso querido povo brasileiro, que não conhece de economia, não entende. Cai na lábia de um sujeito irresponsável como Lula, que vem aí prometendo picanha com cerveja. E olha, vai ser muito difícil ele conseguir cumprir essa promessa. Porque o dinheiro que está sendo aprovado dificilmente vai para o povo, a não ser aquela parte específica que estão querendo colocar. Põe ali mais R$200 para ele e eles vão ficar contentes. E nós gastamos o resto. E o resto é muito grande. Porque o programa que eles estão querendo implantar, novamente colocando o Bolsa Família ali com R$600, ele vai consumir 60, 70 bilhões de reais. E o restante, esses 130 bilhões, vai ser a festa, vai ser a farra que os políticos vão fazer com o dinheiro e o nosso dinheiro, lamentavelmente. Eu gostaria de lembrar que o governo Bolsonaro fez exatamente o contrário. Se nós observarmos os 3 últimos meses, claro que eu posso falar de 2, 3, 4 anos atrás, mas os 3 últimos meses dão uma demonstração muito clara do que foi o governo Bolsonaro. Em agosto, nós geramos 278 mil empregos. Setembro, 278 mil empregos. E outubro de 2022, 159 mil empregos. Esse é o melhor programa social. As pessoas continuam ganhando Bolsa Família de 400 ou de 600 reais, mas tem lá no mínimo um salário mínimo, o que faz com que essa renda, para quem não tinha nada, pule do nada para quase R$2.000. Qual é a família que não quer fazer um upgrade nas suas finanças dessa forma? E lembrando que a presidente Dilma Rousseff deixou 14 milhões de desempregados para se resolver. A pandemia nos deu 15 milhões de desempregados e hoje nós só temos aproximadamente 8 milhões. Está aí a prova de que quem trabalha com seriedade consegue.